Factos e opinião. Amadeu Albergaria e Márcio Correia comentam a atualidade da semana. Factos e opinião. Às sextas, das 19 às 20, com reposição ao domingo, depois das 13, em 104.7 FM. Bem-vindos a mais um Factos e Opinião, antes do Natal, nesta sexta-feira, também no domingo, precisamente o dia de Natal, a ir para o ar depois da 1 da tarde, e com o regresso marcado de Amadeu Albergaria, depois de um mês, sensivelmente, ausente por motivos profissionais. Está de regresso para ficar novamente connosco, dizer também que foi muito bem substituído pela doutora Cristina Terreiro, que fez também aqui uma boa parceria com o Márcio Correia. Boa noite aos dois. Doutora Amadeu Albergaria, comece por si. Hoje vamos falar do Natal, lá mais para a frente, das tradições, nomeadamente, até porque temos hoje, sexta-feira, anteceder essa grande noite de Natal que é amanhã, para muita gente, ou para a grande maioria. E depois temos o Natal no dia 25, que é precisamente no dia em que este programa vai para o ar, portanto, mesmo a propósito. Para já, um dos temas que tem dominado a atualidade e que, por certo, irá dominar ainda mais nos próximos tempos, pelo menos até quando sair uma decisão relativamente a Milheiros de Poiares. Uma semana que foi fértil, primeiro com a aprovação por unanimidade do Executivo de São João da Madeira para a anexação de Milheiros de Poiares ao Conselho. Posteriormente, essa petição que foi também apresentada pelo município de Santa Maria da Feira a propor a desanexação, ou não à desanexação, neste caso, de Milheiros de Poiares do Conselho. Ora, posições divergentes, naturalmente, a esta matéria. Também ouvimos os vários partidos políticos. Também aqui não há unanimidade, o que me parece que acontece em todo este processo, também a nível nacional, pelas opiniões que vamos ouvindo, uns a favor, outros contra, mesmo dentro dos próprios partidos, porque é um tema sensível e, como aqui já se falou, que pode abrir precedentes não só no Conselho, mas no país, inclusive. Vamos analisar tudo isto que se tem passado e começo exatamente pelo doutor Amadeu Albergaria. Boa noite, bem-vindo de novo. E efetivamente é um tema que está em ebulição total, naturalmente, e que foi disputado, digo eu, ou pelo menos acendeu-se esta labareda imensa depois dessa aprovação do Executivo de São João da Madeira por unanimidade. Muito obrigado, quero retribuir os cumprimentos, quero cumprimentar de uma forma muito especial, até pelo dia em que estamos a gravar e pelo segundo dia em que o programa passa, cumprimentar todos que estejam a ouvir este programa, que o estejam a fazer com o Santo Natal, que o estejam a fazer junto da família e com toda a felicidade que seja possível. E por falar em felicidade, também é para mim um momento feliz poder regressar à vossa companhia, e quero aqui deixar uma palavra de agradecimento à doutora Cristina Terreiro, que teve a amabilidade de me estar aqui a substituir brilhantemente durante estas semanas, que, pelos motivos que já aqui foram aduzidos, me pediram de estar presente. Em resumo, é um prazer estar de volta e é um facto indiscutível que o problema desta semana, incontornável, a situação que é incontornável, é a questão da freguesia de Milheiros de Poiares e o lançamento público da petição pelo não à desanexação da freguesia de Milheiros de Poiares do Conselho de Santa Maria da Feira. Na realidade, eu tenho a lamentar bastante que o município de São João da Madeira, ou melhor, a Câmara Municipal de São João da Madeira, o seu órgão executivo, tenha deliberado sobre esta matéria, uma matéria que lhe é, para todos os efeitos, alheia, que tenha deliberado por unanimidade a integração de uma freguesia que pertence ao Conselho de Santa Maria da Feira e não tenha tido não é só uma questão de cortesia, é também uma questão de tratamento entre autarquias
de informar previamente a Câmara Municipal e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, os órgãos autárquicos municipais de Santa Maria da Feira, de que iria assim proceder, ou até isso era o mínimo exigível, porque o que se devia exigir era, o que se devia fazer era abrir um diálogo sobre essa matéria. É uma atuação que nós não nos apanhou de surpresa, que não compreendemos porque é que foi tomada desta forma, até porque o município de Santa Maria da Feira é um município que goza de ótimas relações com todos os municípios que são vizinhos, independentemente das cores partidárias. Eu relembro até o trabalho que o Presidente da Câmara, Emílio Sousa, fez junto, por exemplo, do município vizinho de Espinho, para que este viesse a integrar a área metropolitana, a Associação de Municípios Terra de Santa Maria da Feira, ou já em anos muito recuados, a adesão do município de Oliveira das Meias à área metropolitana do Porto, uma vez que não aderiu ao mesmo tempo que Santa Maria da Feira. Eu próprio, como Presidente da Assembleia Municipal, e todos os membros da Assembleia Municipal, por exemplo, receberam um voto de agradecimento do Executivo Municipal de Castelo de Paiva, porque aprovámos na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira que pudesse rapidamente, uma moção para que fosse concluída a variante que vem de Castelo de Paiva até Canedo, e portanto que é uma obra útil para os dois municípios, mas que diz muito mais, está muito mais no centro dos problemas de Castelo de Paiva do que propriamente de Santa Maria da Feira, ou o município de Arouca, que eu recordo que o município de Santa Maria da Feira prescindiu, por exemplo, para que a obra pudesse ser concluída, de que no território do Concelho de Santa Maria da Feira tivesse que ser feito em dupla via, podendo usar-se já com algumas melhorias as infraestruturas que já existem, o que diminui em muito o valor dessa obra. Tudo isso foi sempre feito. Importa dizer aqui, em relação diálogo a esses municípios, estamos a falar de cores partidárias distintas, mas aqui o interesse comum tem que ser olhado de outra forma, não é? Sim, o interesse comum foi olhado, o diálogo existiu, os municípios, independentemente das cores partidárias, sempre se deram bem, e portanto nós, como representantes de todos os feirenses, perante uma atitude destas, acho que nenhum feirense compreenderia que o município de Santa Maria da Feira, através dos seus órgãos, nomeadamente da Câmara Municipal e do seu presidente, ficasse calado, impávido e sereno perante uma situação destas. Tudo isso, obviamente, acendeu de uma forma muito enérgica a posição do município de Santa Maria da Feira, em poucas horas a lançar uma petição, que é uma petição liderada por quem tem que ser, liderada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, em defesa do município de Santa Maria da Feira, das suas populações, do conjunto de toda dos 140 mil habitantes. Foi para isso que ele foi eleito, mas que é uma petição, um movimento que é amplamente participado pela sociedade civil e por todos os quadrantes político-partidários, mas eu não tendo de estar presente por motivos das funções que exerço, naturalmente sou subscritor da petição, e tive já a oportunidade de ver quem esteve presente, e é uma amostra muitíssimo representativa daquilo que é a força económica, a força social, a força cultural, a força desportiva e a força política de todos os partidos que estiveram presentes no Salão Nobre, de uma forma emblemática, dizendo que o Concelho de Santa Maria da Feira é um concelho que tem os seus limites, que estão perfeitamente estabelecidos e que merecem, e não pode ser de outra maneira, que merecem ser respeitados. E não é para um município vizinho dizer que quer integrar uma das nossas freguesias que isso acontecerá. Sabemos que isto terá muitos desenvolvimentos. Como em tudo, há sempre muita contra-informação, há muitos dados que vão sendo dados que vão sendo fornecidos que não correspondem ou que são descontextualizados,
e penso que os próximos dias servirão para que o conjunto da população, em particular os milheiroenses e também os habitantes de São João da Madeira, reflitam mais e possam perceber melhor todo o enquadramento que esta situação pode acarretar e, portanto, possam estar mais informados. E espero que a petição sirva também para isso, mas é uma petição que está a ter uma aceitação muito grande, há muita gente a trabalhar, porque entende que acima de qualquer diferença que possam existir entre as pessoas está uma coisa que se chama o Concelho de Santa Maria da Feira, que é um concelho que também daqui se fez Portugal, não é? E que passados estes séculos todos continua a ser um dos concelhos que mais contribui para o crescimento de Portugal. É, aliás, o 10º concelho mais exportador e que, portanto, quando se trata deste concelho, nós merecemos ser respeitados, e se alguém achar que nós não merecemos ser respeitados, nós vamos ter que lhe dizer que não só merecemos, como exigimos ser respeitados. Eu também tenho funções como Presidente da Assembleia Municipal e tenho para mim muito firme e uma convicção muito forte que eu fui eleito para defender os interesses do município do Concelho de Santa Maria da Feira na sua totalidade e, portanto, estou inquestionavelmente empenhado, muito empenhado em que aquilo que nos foi deixado, aquilo que foi por nós desenvolvido, continue, e não há de ser um município vizinho, por mais amigo que seja, que vem agora imiscuir-se em assuntos de terra alheia, até porque eu tenho, até da minha experiência autárquica, notas, e aqui também se vê a diferença de tratamento, porque também já existiram freguesias de municípios vizinhos que a determinada altura contactaram o município de Santa Maria da Feira para integrar este município, ao que a Câmara sempre respondeu que isso não era tratado dessa forma, teria que ser um diálogo aberto com o município vizinho e, portanto, respeitou sempre institucionalmente os vizinhos, e esses processos morreram logo à partida, porque o município da Feira teve uma posição que qualquer pessoa de bom senso deve ter, que é ser, acima de tudo, institucionalista e respeitador dos municípios vizinhos. Muito bem, introduzo na conversa, depois temos mais temas acerca desta questão para debater, mas para já introduzo o Márcio Correia. Boa noite, Márcio. Nós aqui já tivemos a oportunidade de falar sobre o tema a semana passada, não é? E muito. Depois desta semana, o que é que é para registrar e acrescentar? Bom, em primeiro lugar queria desejar aos nossos ouvintes quando estão a ouvir um feliz e santo Natal, e também parabenizar a doutora Cristina Tenreira, porque foi realmente com grande alegria e grande satisfação que substituiu o doutor Amadeu Albergaria, e também felicitá-lo pelo regresso e logo neste tema que está, digamos que, a criar alguma polémica política, a ser amplamente discutido em todo o Concelho, porque isto depois acaba por ter consequências junto da população local e algumas dúvidas que a mesma população vai tendo, e eu que esta semana acabei por, de forma involuntária, ouvir vários comentários, tanto nos hipermercados como em alguns cafés, que realmente me fizeram sentir que alguma da informação que vai passando às vezes não é suficiente para as pessoas perceberem que está em causa e confundem isto tudo. Bom, vamos então fazer, digamos que, uma avaliação da petição da Câmara Municipal relativamente à não desanexação de Milheiros Poiares do Concelho de Santa Maria da Feira. Ponto número 1. Eu concordo com a petição, já assinei a petição, acho que a petição é útil, está em causa manter a coesão, a unidade do nosso Concelho, existem razões históricas, razões económicas, razões demográficas e de território que assim o justificam. Ponto número 2. Naturalmente que a população de Milheiros de Poiares tem a razão, eventualmente, em expressar a sua opinião, e nós temos que respeitar, valorar, interpretar essa mesma opinião dentro de um enquadramento político e legal que não acontece atualmente, não é? Eventualmente, ao haver aqui uma reorganização territorial administrativa da parte dos concelhos e freguesias,
terá que ser feito a partir da Assembleia da República, com no meu entendimento, com uma larga discussão pública, eventualmente ouvindo os conselhos, ouvindo as freguesias, e se assim a Assembleia da República o aprovasse, por todo o país haver a tal reorganização que pudesse acontecer. E acho que era nesse enquadramento que... interessa a talho de foice, Márcio, dizer que hoje essa pretensão, nomeadamente do Bloco e do PCP, foi rejeitada, pelo menos regressar ao modelo anterior, que era esse o objetivo, já está colocada de parte. Sim. Eu não estou a falar daquela questão das distinções de freguesias. Eu acho que aqui mais importante até que as freguesias são os concelhos propriamente, e daquilo que se vai sentindo do ponto de vista económico, do ponto de vista administrativo e de gestão política, verifica-se que há determinados concelhos que realmente têm que ser repensados. Porque poderão ser eventualmente muito pequeninos, outros porque poderão ser realmente muito grandes. Isto não estamos a pensar em Santa Maria da Feira, nem no Porto, nem em Gaia, nem em Braga, nem em Cascais, seja onde for. Pronto. E eu acho que essa discussão tem que realmente ser feita. E aí sim que a população de Milharóis de Poiares deveria reivindicar, lutar, e eu estou aqui para ouvi-los. Acho que todos os órgãos políticos de Santa Maria da Feira estão aqui para ouvi-los, porque isto não pode realmente, como nós já falamos, não pode andarmos aqui a discutir situações pontuais e vontades que se vão umas acelerando e outras não acelerando consoante os atos eleitorais que vão acontecendo ou não, porque isso também é importante. Ponto número 3. Acho perfeitamente lamentável a posição na Câmara Municipal de São João da Madeira, uma deslealdade política, primeiro para com o concelho vizinho e depois também internamente dentro do próprio PSD. Entendo eu que há determinadas regras dentro de comportamentos, decisões políticas que deverão sempre ser adotadas, e daquilo que se percebeu é que realmente Santa Maria da Feira foi apanhada completamente desprevenida, completamente à traição, e não me venham dizer os dirigentes do PSD da São João da Madeira que isto já não estava pensado, porque deliberadamente, na minha opinião, eles conseguiram foi guardar muito bem a informação. Mas já eram públicas afirmações, inclusive do Presidente da Câmara de São João da Madeira, Ricardo Figueiredo, inclusive já tinha ouvido para aí há 2 ou 3 meses, não consigo precisar, mas mais ou menos isso, numa entrevista à Antena 1, de que ele tinha dito que estava disposto a acolher a população de Milharóis de Poiares. Isto já não era um indício... Ou seja, uma coisa é estar disposto, outra coisa é previamente entrar em contacto com o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira e dizer que vai à reunião de Câmara e que vão votar a favor. São coisas completamente distintas. Mas não é um indicador já dessa vontade? É um indicador, mas eu penso que aí leva-nos a uma segunda questão, que as pessoas, que algumas das pessoas que eu ouvi realmente na população é: mas porquê que o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira não tomou uma conduta mais ativa anteriormente? Que é uma das coisas que as pessoas realmente perguntam, ou seja, porquê que só reagiu a partir do momento em que teve conhecimento da atitude de São João da Madeira, e porquê que antes dessa atitude não tomou... Por exemplo, nesta altura... Exatamente. Não tomou um ato político junto de São João da Madeira, junto eventualmente à população de Milharóis de Poiares, que fizesse com que todo este processo não avançasse tanto e eventualmente fosse repensado por São João da Madeira e por Milharóis de Poiares. É uma questão que temos que perguntar ao Dr. Emílio Sousa, não sei se o Amadeu poderá responder ou não, mas talvez excesso de confiança do Dr. Emílio Sousa, talvez excesso de confiança na lealdade política eventualmente do Presidente, junto do Presidente Ricardo Figueiredo de São João da Madeira, não sei, mas é uma questão que realmente interessa. Outra questão que realmente nos poderá fazer pensar neste respeito é que desde o referendo, desde 2012, que nunca mais houve absolutamente, relativamente a este processo, ou pelo menos o que eu não tenho conhecimento, aí o Amadeu pode me dar uma resposta talvez mais exata, da parte da Câmara Municipal, que condutas é que teve na freguesia de Milharóis de Poiares. E eu sei que houve mais atenção relativamente a alguns investimentos camarários na freguesia, mas eu penso que a ideia, o combate de argumentos e a ligação para com Santa Maria da Feira e a Câmara Municipal não se estabeleceu e não aumentou, e eu também entendo que da parte da Câmara Municipal que realmente deveria ter acontecido essa ação. Isto da parte da Câmara Municipal. Resumindo e concluindo, excesso de confiança e uma conduta eventualmente demasiado passiva derivada desse excesso de confiança. Depois temos uma questão
que é aquela que um bocadinho mais sensível, que é a postura dos partidos relativamente à petição. Nós sabemos que o Dr. Emílio Sousa entrou em contacto com todos os líderes partidários concelhios, com o PS, com o Bloco de Esquerda, com o CDS e com a CDU. Reuniu com todos. Reuniu com todos, são os partidos que estão na Assembleia Municipal. E o que é que verificamos? Da parte da CDU e do Bloco de Esquerda não tomaram nenhuma posição os seus representantes, porque entendem eles, embora do Bloco há uma sensibilidade eventualmente para aprovar a desanexação. Não, do Bloco há concretamente, porque em declarações à rádio, e nós ouvimos todos os partidos sobre essa matéria, as posições, já agora para resumir daquilo que foi dito à rádio, obviamente o PSD está mais que esclarecido, o PS diz que é a favor da unidade, mas que defende a vontade popular. O CDS está ao lado da Câmara também nesta petição. O PCP diz que tem a mesma ideia que tinha quando do referendo em 2012, ou seja, se critica a Câmara e critica também a freguesia de Milharóis de Poiares e todos os executivos que passaram, e diz que não contribuirá para este facto político, que é assim que lhe chama, portanto mantendo ali uma posição mais neutra, nem sim nem não. Mas diz-me uma coisa... Estou a falar do PSD, da CDU local. O Bloco de Esquerda foi claro, também defende a vontade popular. Mas diz uma coisa, a CDU diz uma coisa no comunicado que emite, que é muito relevante, que é a CDU respeita a vontade dos órgãos autárquicos eleitos, nomeadamente das Assembleias Municipais, e o que antecipa é que elas são completamente contrárias uma à outra. Sim, diz que não há entendimento. E portanto não há entendimento. Isto é só um facto político também, e portanto não existe. Mas em declaração à rádio, Luís Quintino diz ainda mais um bocadinho de que isso. Diz o seguinte: não acredita que este processo vá avante. Pois, exatamente. Ele disse claramente aqui em declarações à rádio. E, portanto, isto só para se pôr, digamos assim, a ordem naquilo que foi dito pelos partidos em relação à Rádio Clube da Feira, claro. Outras afirmações posteriores é da responsabilidade deles. O que me apraz dizer relativamente aqui à posição do maior partido da oposição do Partido Socialista é que, mais uma vez, e infelizmente a imagem que o Partido Socialista passa é de uma plena confusão e se calhar muitos cidadãos podem pensar em plena divisão, porque realmente eu, do meu ponto de vista, eu sou membro da Assembleia Municipal e não fui consultado de nada. Eu sou membro do Partido Socialista da Assembleia Municipal também, e a líder do Partido Socialista da Assembleia Municipal a mim não me consultou relativamente nada às prestações que foi tendo, melhor dito, as declarações que foi tendo junto dos órgãos de comunicação social relativamente a este tema, à posição do Partido Socialista junto do Presidente da Câmara. O Presidente da Conselhia também, Henrique Ferreira, também que eu saiba, não reuniu nem com o Secretariado, nem com a Comissão Política da Conselhia, toma uma posição em nome do Partido Socialista que nenhum órgão do Partido Socialista foi realmente debatido relativamente à questão da petição que a Câmara Municipal lançou, e depois assistimos ao triste espetáculo do PS ter alguns dos seus ex-candidatos à Câmara, neste caso Alcides Branco, Costa Amorim, teve o atual vereador, o engenheiro António Bastos, ex-vereadores Sampaio Maia, ex-deputados Vítor Fontes, quer dizer, todos assinaram a petição pela unidade no Conselho e não à anexação de Milharóis de Poiares. Muitos deles, convém frisar isto, muitos deles respeitam a opinião de Milharóis de Poiares, são contra todo este processo em cima do ato eleitoral, eu sou um deles. Entendo eu que isto não se pode fazer de forma bruta e de forma unicamente eleitoral, que é o entendimento que existe, prejudicando o Conselho e fazendo com que possa abrir freixas para que mais tarde realmente a situação seja bem pior. E sendo que aquilo que se assiste é que, mais uma vez, existe situações que são lamentáveis, porque depois, junto dos dirigentes máximos do Partido Socialista, realmente isto não faz absolutamente sentido. E eu questiono, não é, como é que, eventualmente, alguém que queira ser candidato a uma Câmara Municipal entenda que é a favor da unidade e respeita a população. Ora, sem regras, sem critérios,
sem objetivos, sem que a lei venha da Assembleia da República, sem que a lei venha do governo atual. Quer dizer, isto, digamos que transformaria-se numa anarquia total. Não havia coerência absolutamente nenhuma e qualquer candidato à Câmara que se prestasse a este tipo de opinião, diria eu, Paulo Sérgio, que corria o risco de não ter conselho nenhum, porque as freguesias, se respeitasse a vontade de todas as freguesias, eventualmente os conselhos acabariam por deixar de existir. Isto é uma hipótese meramente académica. Eu acho que esta situação tem que ser mais repensada de parte de algumas pessoas dentro do Partido Socialista, porque isto faz com que aquilo que eventualmente, porque os ouvintes depois podem questionar, bom, então, mas afinal pode-se criticar, mas qual seria a posição que o Partido Socialista poderia ter em defesa de Milhares de Poiares e em defesa de Santa Maria da Feira Concelho? Eu respondo, eu acho que nesta situação não é momento de fazer oposição política à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Eu acho que um partido que deseja ser poder em certos momentos, quando está em causa o interesse nacional, quando está em causa o interesse concelhio e quando está em causa essencialmente questões de unidade e desenvolvimento das populações, nós temos que esquecer a questão partidária e os partidos têm que estar todos ao lado, eventualmente numa perspectiva de ganhar força, de ganhar coesão, determinação no combate a um ataque que poderá estar a ser levado a cabo, neste caso, por um concelho vizinho. Porque senão, se nós andarmos nesta situação, não é? Aquilo que verificamos é que o próprio Partido Socialista internamente poderá ter problemas, porque se Argoncilho ou se a malta de Argoncilho dos socialistas também tiver esses pensamentos de separação, se eventualmente os douleiros tiverem esses pensamentos de separação, se a Nogueira da Rasteleira tiver esses pensamentos de separação, se Souto tiver esses pensamentos de separação, se Canil tiver esses pensamentos de separação, eu pergunto eventualmente qual será a posição do Partido Socialista que vai chegar ao limite que não vai ter Conselho de Santa Maria da Feira. Vamos ser coerentes. Um partido que se pressupõe a ser poder num concelho tem que antecipadamente propor uma solução, não é estar ao lado da população e ao mesmo tempo é a favor da unidade do concelho. Isto é uma incoerência total. Aquilo que o partido deverá, no meu entendimento, ter adotado é, em primeiro lugar, estamos aqui ao lado da Câmara Municipal, estamos aqui ao lado do PSD, não nos importa absolutamente nada, nesta altura vamos lutar por Santa Maria da Feira, pelo nosso concelho, entendemos nós que até se fôssemos poder, até que se fôssemos Câmara Municipal, se nós ganhássemos as eleições em 2017, faríamos melhor do que o Dr. Emílio Sousa. E faríamos com que Milhares de Poiares deixasse ter esse sentimento, ou uma parte da população deixasse ter esse sentimento, essa vontade, esse desejo de sair do nosso concelho. Esta era uma postura construtiva. Esta era uma postura de candidata à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Esta era uma postura de união. E era uma postura ao mesmo tempo em que revelava sensatez, estava ao lado do seu adversário político, que é o PSD e a Câmara Municipal, e ao mesmo tempo também estava ao lado da população de Milhares de Poiares, porque estava a transmitir que tinha capacidade de liderança, tinha capacidade de trabalho e de competência para fazer melhor que a Câmara Municipal. Acho que é uma oportunidade perdida da parte da candidata à Câmara Municipal do Partido Socialista. Márcio, deixa-me só fazer esta questão, porque tem que ser feita. Na opinião do Márcio Correia, esta posição do Partido Socialista tem a ver com aquilo que disse, de que, no fundo, o argumento que dá é de que é a favor da população, que se exprimiu em referendo e, sendo ele válido, é a vontade popular e a democracia que estaria em causa se não o fizesse. Mas, analisando aquilo que o Márcio Correia diz, esta posição, no seu entendimento, do Partido Socialista só acontece, ou se é dito isto, para fazer oposição à Câmara? Eu não tenho a menor dúvida que sim, Paulo Sérgio. Eu acho que a política, eventualmente, a opção política da doutora Margarida Gariz e do engenheiro Henrique Ferreira, candidato à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e presidente da Comissão Política de Conselhia, foi tentar atacar a Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, ganhar numa freguesia. Só que eu penso que isso trata-se de uma burrice política, porque corre o risco de perder uma freguesia para o Conselho vizinho, não é? E corre o risco de perder mais votos no resto das freguesias do que propriamente
naqueles que deveria de optar, porque se um votante de Santa Maria da Feira entender que realmente pensa, a maioria, é que nós depois temos que pensar nisto, eu estou aqui como comentador político, fica bem claro nisso, nós temos que pensar no seguinte: ora, se nós temos uma maioria da população que desde sempre votou o PSD para a Câmara Municipal e desde sempre aprovou que o PSD é o partido mais competente e é o partido que com todas as críticas, com todos os lapsos, com todos os erros que o PSD tenha tido. Mas a maioria da população, isto tem que ser bem interpretado dos partidos de oposição. Se a maioria entende que o PSD realmente continua a ser o partido mais habilitado, o maior partido da oposição só tem duas opções: ou continua numa política destrutiva e nunca ganha eleições, ou continua numa política construtiva e consegue provar junto da população que realmente consegue ter posturas de seriedade, posturas de construtivas, posturas que eventualmente nega-se a fazer oposição em prol do Conselho e conquistar uma franja do eleitorado que está sempre a votar PSD e que jamais votou PS para a Câmara Municipal. Porque se essa franja do eleitorado até vota PS para as legislativas, como várias vezes aconteceu, é sinal que a ação política do Partido Socialista até agora, até 2016, nunca foi positiva. E aquilo que se verifica é continuadamente, e eu mesmo como dirigente partidário, e eu reconheço, eu mesmo como dirigente partidário, e eu mesmo também como vereador cometi os meus erros, e eu mesmo também de vez em quando fazia uma política demasiado, e já referi isto, não tenho nenhum problema em dizer isto, demasiado destrutiva, e percebi realmente que do ponto de vista de eleitorado e de cidadão, isso não traz mais valia nenhuma. O que traz mais valia verifica-se, dando um exemplo nacional agora, Geringonça, a famosa Geringonça. Como é que o António Costa está a conseguir conciliar as diferentes oposições e as diferentes posições da CDU, do Bloco de Esquerda, da questão dos sindicatos, da questão dos empresários? É muito simples. Vai cedendo de um lado e vai dando com uma mão e vai tirando com a outra. Ele não está sistematicamente a dar tudo nem ao Bloco de Esquerda nem à CDU, se verificarem isso. Ele, quando tem que dizer que não, também diz que não à CDU e ao Bloco de Esquerda. Eu acho que isso é uma lição que devia de vir aqui para o Conselho de Santa Maria da Feira, para o Partido Socialista. Neste caso, inverter. Às vezes também é preciso dizer que sim ao PSD de Santa Maria da Feira, para bem do Conselho. Muito bem, Amadeu Albergaria, sobre isto que o Márcio disse, mas também sobre a questão que se colocou, que é pertinente, de saber se quando houve essas primeiras declarações e esses alertas, se Emílio Sousa não deveria ter logo aí suspeitado que algo de temível pudesse acontecer, ou fez bem como fez? Eu penso que o Conselho está a reagir a tempo e no momento adequado. Bom, em relação à questão interna do Conselho de Santa Maria da Feira, para mim é muito simples e todas as pessoas percebem isto. Como é que alguém que quer ser presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, candidato à Câmara de Santa Maria da Feira, pode apresentar-se ao eleitorado, ao cidadão do Conselho da Feira, a dizer que vai entregar a freguesia de Milheirós de Poiares ao Conselho de São João da Madeira? Ora bem, mas está a ser eleita a candidatar-se para defender o Conselho da Feira ou para defender o Conselho de São João da Madeira? Esta é a primeira pergunta, que é incontornável. O argumento dos dois dirigentes do Partido Socialista, e que fique bem claro que eu vou aqui destrinçar o que é os militantes do Partido Socialista do que são momentaneamente os seus dirigentes. Porque eu estou convencido que a maior parte dos militantes do Partido Socialista discordam profundamente da orientação política que está a ser seguida, porque são profundamente defensores do Conselho de Santa Maria da Feira. E a prova disso foi todos os dirigentes, muitos deles com uma carga histórica e com uma importância histórica no partido, histórica e atual, muitíssimo relevante, como acabou de dizer o Márcio Correia. Porque o argumento é incompreensível. É incompreensível. E o que as pessoas vão compreender é que a candidata Margarida Garizo não está para defender o Conselho da Feira, está para defender os interesses do Conselho de São João da Madeira. Portanto, enganou-se no Conselho ao qual quer ser candidata. Enganou-se. Pode ser uma boa candidata para São João da Madeira. Não será uma boa candidata para o Conselho de Santa Maria da Feira. Já agora, quem a acompanha nesta estratégia é o engenheiro Henrique Ferreira.
foi presidente da Junta. E com ele nós conseguimos trabalhar muitíssimo bem. Eu, como vereador da Educação, trabalhei bem. Tem lá uma nova escola, fizemos-la rapidamente, pusemos sempre os interesses da freguesia de Nogueira da Regedoura e do Conselho à parte das tricas partidárias. Mas isto é histórico. O Henrique Ferreira também tem histórico de querer passar a sua freguesia para um outro município. E eu pergunto, ele foi meu adversário político numa candidatura à Assembleia Municipal, não fez nenhum debate comigo, nomeadamente aqui na Rádio Clube da Feira. Porque a questão já na altura era a mesma. Como é que alguém que se candidata a Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, que argumento teria para me contrapor quando eu lhe perguntasse, mas afinal como é que quer defender o Conselho da Feira, entregando uma freguesia e sabe-se lá mais que outra está na sua mente, entregar. Está a falar de Nogueira da Regedoura para Espinho. Estou a falar de Nogueira da Regedoura. Para Espinho. Para Espinho, nomeadamente. E portanto, e por isso, também é bom lembrar que Henrique Ferreira foi candidato a Presidente da Assembleia Municipal e não assumiu o lugar na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Mas que interesses da defesa do Conselho da Feira são estes? Como é que as pessoas se podem rever e estar seguras de que estas pessoas não vão sussurrar perante qualquer abano? Porque repare-se, o governo do PSD tentou retirar valências ao Hospital de Santa Maria da Feira. Imediatamente o PSD e o Presidente da Câmara reagiram, inclusive em Assembleia Municipal, contra o governo do PSD. Na questão da água, o Emílio Sousa fez até um artigo muito complexo, muito violento, quanto ao então Ministro e número 2 do PSD, Engenheiro Jorge Moreira da Silva. Porque o preço da água, porque a política que ia ser seguida ia prejudicar os munícipes da Feira. E eu quero aqui dizer que há um histórico neste Conselho de homens e mulheres em que muitas coisas os separavam, muitas coisas, mas quando está o interesse do município de Santa Maria da Feira em causa, tudo o que os separava passava a uni-los. E eu revejo-me em posições de pessoas do Conselho da Feira e de feirenses como o Márcio Correia. Revejo-me. E temos pensamentos políticos distantes. Ele não deixa de ser socialista por isso e eu não deixo de ser social-democrata por isso. Agora, há uma coisa que eu quero aqui dizer. Então, mas eu sou de São João de Ver e do Conselho da Feira. Há um conjunto de pessoas que quer alterar as fronteiras do meu município e não querem que eu seja ouvido? Não querem que eu seja ouvido? Não. O meu município tem as fronteiras estabelecidas. Se as quiserem alterar, eu exijo ser ouvido também. Exijo ser ouvido. Segundo, democracia. A democracia em Portugal é uma democracia representativa pelos seus órgãos autárquicos. Não é por pessoas que se lembram de fazer uma petição por razões, vamos lá estudá-las porquê, e que só se interessam nisso. Não, é feita pelos autarcas que no dia-a-dia respondem às populações. Não é só por um ou outro que aparece de vez em quando. E vamos agora à petição em si pela integração. Primeiro ponto que é preciso claramente esclarecer. Não é uma petição de movimento qualquer de cidadania. Não é. É uma petição da Junta de Freguesia de Milharóis de Poiares, onde o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia e o senhor Presidente da Junta de Freguesia não têm a coragem de dar a cara como primeiros subscritores. Ainda agora, perante esta petição, quando lhe é perguntado, não se quer pronunciar. Como se toda a gente não pudesse saber, e que isso não vai ser denunciado até a exaustão. Sim, é o Presidente da Junta que está por trás disto. Argumentos daquela petição. Não há um único argumento que seja válido. Porque é assim. Há ali alguma queixa em relação à discriminação daquela freguesia? Não há. Há ali alguma coisa que diga esta freguesia está num patamar de desenvolvimento inferior às freguesias que lhe são vizinhas ou às freguesias do Conselho da Feira? Não há.
porque nós fazemos a nossa vida em São João da Madeira. Mas há ali algum muro de Berlim que impeça isso? Mas os habitantes de Milheirós de Poiares e estes senhores que são subscritores desta petição não podem na mesma estudar em Milheirós? Podem. Em São João. Podem, claro que podem. Não podem na mesma, como se lá diz na petição, ir às compras a São João da Madeira? Podem, meus senhores. Portanto, não há ali nenhum argumento que do ponto de vista seja válido. Vamos à outra petição. Então, mas agora esqueceram-se que é assim que se altera o território do município de Santa Maria da Feira. Então, e as áreas estratégicas que foram definidas, que estão definidas por lei, onde Milheirós de Poiares é uma área fundamental para o desenvolvimento do Concelho da Feira, previsto em plano diretor municipal. Não conta? Isso não conta? E os custos todos que as pessoas vão ter, e já informaram as pessoas dos custos todos que vão ter ao passarem para um outro concelho? E a São João da Madeira? O Sr. Presidente da Câmara de São João da Madeira já disse qual é o nível de indemnização que terá que prestar pelas redes de água, de saneamento, de luz, pela praia fluvial, por uma freguesia que tem pouco mais, tem quase 5 mil habitantes e uma EB23, por todas essas coisas. Ainda não explicou isso às pessoas, que vai ter que pagar. Não explicou isso, mas vai ter que explicar. Porque essas contas vão ser feitas. Porque isto não é... Agora apetece-me ir para acolá. E vamos. As pessoas têm direito a morar onde querem. A morarem onde querem. Neste país. Não têm direito de quererem levar atrás de si a terra. Isso não tem. Isso não tem. Mas eu... Sobre o referendo. É curioso aquilo que o Dr. Márcio Correia disse com toda a razão. O referendo foi em 2012 e de repente reaparece, ressurge em 2016. A escassos meses ressurge. Quer dizer, o mandato autárquico é de 4 anos, o mandato do deputado é de 4 anos. A durabilidade de um referendo é sempre que se aproximar eleições autárquicas. E sabem porquê? Porque o Sr. Presidente da Junta e esta Junta não foi proativa. Não tem trabalho para mostrar. E então, o argumento de união que ali demonstram, e para ganhar as eleições, há que levantar outra vez a questão do referendo. Porque quantas vezes é que o Sr. Presidente da Junta de Milheirós de Poiares veio à Câmara Municipal? Que propostas da iniciativa da Junta de Freguesia de Milheirós foram postas em prática? Que estratégia para a freguesia que não passasse tudo por investimentos da Câmara Municipal e por o apoio da Câmara Municipal? Não terá o Sr. Presidente da Junta de Milheirós, durante 4 anos, sacrificado a sua população e o desenvolvimento da sua freguesia para chegar a este ponto? Não se terá preocupado em não fazer nada para agora vir dizer que precisa de e tem muito amor a outra terra? Tem muito amor. É fácil. Ninguém o impede de estar em São João da Madeira. Ninguém o impede. E portanto, nós deixemos destes paninhos quentes de não vou falar, eu subscrevo, eu respeito a população. Respeitam. Os senhores do Bloco de Esquerda respeitam e querem os referendos. Pois muito bem. Então, se Santa Maria da Feira, por absurdo, referendar, querer ser independente, o Sr. Deputado Moisés Ferreira e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares aceitam essa decisão. Ou então, os habitantes de Barrancos decidem ser espanhóis e esses enormes patriotas aceitam essa decisão. E nós ficamos confortavelmente calados. E o que é que dirão as gerações anteriores de nós? Que estirpe de feirenses é esta? Que estirpe de portugueses são estes? Mas como é que é isto? Isto é assim tudo tão simples? Há decisões em que o referendo foi feito e não falem só do resultado do referendo. Falem de outra coisa. Porque é que ele foi autorizado pelo Tribunal Constitucional? Foi autorizado num quadro de uma reforma administrativa que tinha um enquadramento legal e no âmbito do qual os juízes do Tribunal Constitucional entenderam que era possível fazer o referendo para que os órgãos autárquicos locais... Para que os órgãos autárquicos locais pudessem ter mais um instrumento para análise, para a agregação ou a não agregação da freguesia de Milheirós de Poiares, que dizia que podia ser agregada e que passando para São João da Madeira
garantidamente não o seria. E, portanto, a questão já não existe, a questão não se coloca. Vai fazer correr muita tinta, mas uma coisa é certa. Todos aqueles que gostam verdadeiramente do Concelho de Santa Maria da Feira estão unidos pela defesa da unidade do território de Santa Maria da Feira. Inclusive, por exemplo, já há assembleias de freguesia que já se pronunciaram. E já agora vamos a uma emblemática, que é para não haver aqui dúvidas sobre isto. A Assembleia de Freguesia de Lourosa já se pronunciou pela unidade e pela defesa do Concelho. Porque eu espanto-me como é que se criticou tanto. Aliás, até houve cartazes a dizer que eu era um traidor ao Concelho da Feira por causa, nas autárquicas, por causa das freguesias. Quer dizer, eu sou traidor ao Concelho da Feira porque se fez as uniões de freguesias impostas pela Troika. Das extinções, supostamente. Sim. Não é? Muito bem. Qual é pior? Juntar freguesias ou dá-las a outros concelhos de mão beijadas? É que é incomparável. Eu não percebo como é que se pode, com a mesma facilidade, dizer eu sou contra a anexação de freguesias, a agregação de freguesias e depois, mas não me importo que Milheiros de Poiás não passas na Madeira. Não me importo. Acho bem. Não. O que tem que achar é desmascarar estes candidatos, desmascarar estas atuações, pôr os pontos nos is e, junto da população, informar de todas as situações, do que é que pode acontecer, tanto aos sanjoanenses como aos milheiroenses sobre esta matéria. E, portanto, eu compreendo totalmente posições como a do Dr. Márcio Correia, que, aliás, eu acho que está, neste momento, a interpretar correta. Primeiro, está a ser uma coisa, que é muito importante. Está a ser um habitante do Concelho e um feirense à altura de um testemunho da história deste Concelho. Segundo, acho que está a interpretar corretamente o sentimento maioritário dos militantes do Partido Socialista. E está a ter a atitude correta porque o que se trata aqui é, nós não queremos que esta freguesia, agora eventualmente esta freguesia tenha esse sentimento porque vocês trabalham mal, porque vocês devem fazer mais trabalho, perfeito, não há problema nenhum, mas este é o momento de nós dizermos não, se a Jornal Madeira teve um comportamento incorreto, não, estas pessoas também não estão a ter uma atitude que seja a melhor atitude, até porque é assim, os movimentos de cidadania e das petições, sabem para que é que serviu também isto? Ao contrário do que se diz e com aquela calma toda e com a bondade que se diz, não, estes senhores o que conseguiram foi desarmonizar, criar um conflito institucional onde ele não existia, onde ele tinha terminado. A história dos 20 anos é uma história muito mal contada, porque o PSD, quando lá ganhou, o problema não se colocou, só se colocou em 2 alturas históricas. Quando o atual Presidente da Junta foi Presidente da Junta nos anos 90 e quando voltou a ser Presidente da Junta. Deixa de ser Presidente da Junta. Eu vos garanto que o problema deixa-se subsistir, porque isto é uma obsessão pessoal. Claro que as pessoas também têm as suas opiniões e também estão... Mas... o Sr. Presidente da Junta tem que vir a terreiro, não pode só dizer eu tenho muito amor a São João da Madeira, porque é uma coisa, ele pode ter o amor todo por São João da Madeira, mas há aqui pessoas que têm o amor todo por Santa Maria da Feira e quero aqui dizer uma última coisa. Tem que ser mesmo a última que mas vou dizer mesmo a última coisa. Quem tem o verdadeiro amor a Milheiros são estas pessoas que estão a defender esta petição, porque estamos a lutar, e só estamos a lutar por Milheiros porque gostamos de Milheiros. Porque gostamos daquela população, porque se nos fossem indiferentes, porque se não gostássemos, deixávamos de ir para São João da Madeira. Mas nós gostamos, não temos nenhum sentimento de posse, nenhum. Nós gostamos daquela população. Fica esclarecido, já passamos da hora e portanto não vamos ter tempo de falar do Natal, apenas uma mensagem de Natal para cada um. Comece pelo Márcio Correia, uma coisa sintetizada mesmo, vamos a isso. É só desejar um bom Natal a todos os ouvintes, acima de tudo com paz, amor e muito carinho, que é fundamental. Muito bem, se Amadeu Albergaria. Eu queria pedir desculpa aos ouvintes por estar neste tom mais exaltado, numa data em que deve ser de paz e de harmonia, mas às vezes as vicissitudes... É pela paz do Concelho. É pela paz do Concelho e pela paz entre todos e que rapidamente esta situação se resolva, mas de qualquer das formas queria deixar
tem que ser, no Conselho da Feira tem que ser um duplo Feliz Natal. Um Feliz Natal para as nossas freguesias e para a nossa população que o festeja a 24 e para aqueles que, como eu, inclusive, festejamos a 25, o que é também uma coisa muito própria do ser feirense e também de outros concelhos aqui à volta, essa característica de festejarmos o Natal, a consoada de Natal a 25 e, portanto, um bom Natal a todos os habitantes do Concelho de Santa Maria da Feira e a todas as terras de Santa Maria. Muito bem, da minha parte também um Feliz Natal para vocês. Estamos cá de novo para o encerramento do ano, na próxima sexta-feira. Boa noite, bom fim de semana. Da semana. Factos e opinião. Às sextas, das 19 às 20, com reposição ao domingo, depois das 13, em 104.7 FM.